Olá pessoal, meu nome é Larissa. Eu estou no 10º período de medicina e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre fibrose cística na pediatria. É uma doença, não tão comum, a incidência dela varia muito de acordo com a etnia, mas é uma doença extremamente importante da gente difundir, da gente falar. Uma doença que tem, teoricamente, um diagnóstico simples, É uma triagem simples e que a gente pode realmente mudar a sobrevida e o prognóstico do paciente com a terapêutica específica, com o manejo adequado desse paciente. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre essa doença, o que ela é, como fazer o diagnóstico, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a fibrose cística. Bom, então, a fibrose cística, ela é uma doença genética, então o paciente vem ali com uma doença de herança autossômica recessiva. Ela é multissistêmica e tem a clínica muito variável. Por que ela é uma doença genética? Porque ocorre uma mutação no gene SFTR, que é um regulador da condutância transmembrana da fibrose cística, é o nome dele. Então, basicamente, é um gene, que permite ali a formação correta de proteínas que vão permitir a passagem de íons entre as membranas ali nas células epiteliais de diversos tecidos do paciente. E a gente vai entender melhor, eu fiz um esquema para a gente entender melhor o que acontece ali na fibrose cística. Mas aí, de forma geral, na parte genética, realmente é isso. Então, existe ali uma mutação em um gene que forma proteínas defeituosas ou nem forma essas proteínas, tá? Existem mais de um tipo de mutação, Existe mais de uma variante, só que a mais frequente é a delta F508, tá bom? A gente tem diversas mutações e de acordo com essas variantes, a clínica da fibrose cística pode ser mais branda ou mais grave, tá? Mas de forma geral, a gente precisa entender que é uma mutação, que é uma alteração genética, é uma doença de herança autossômica recessiva que vai gerar essas complicações que nós vamos ver no paciente. Então, a função dessa proteína, como eu já comecei a falar, ela vai ser muito importante no transporte de íons. Então, a gente tem alguns íons que vão estar ali no meio intracelular, que devem ser colocados no meio extracelular. E essa proteína é muito importante para fazer essa passagem, Para fazer ali uma passagem transmembrana de íons. E aqui, principalmente, cloreto, bicarbonato e sódio, tá? Então, a gente vai ter ali essa passagem dos íons. Principalmente o cloreto, ele é o principal responsável pelos sintomas da fibrose cística, Ele é o que mais vai ficar ali retido no meio intracelular e com isso a gente vai reter outros íons. E isso gera um muco muito espesso em diversos tecidos do paciente, que é o responsável pelas complicações mesmo, pelos sinais e sintomas desse paciente, tá? Então, como essa proteína não está com a sua função adequada, os íons não vão passar por ela, Então, ela está defeituosa, os íons não conseguem sair para o meio extracelular. Então, a gente vai ter uma reabsorção grande ali de sais e de água também. A gente sabe que muitas vezes, a água fica ali com o sódio. Então, acontece essa reabsorção, forma um muco muito espesso ali nesses pacientes e vão gerar diversas complicações que a gente vai ver, certo? Vamos entender melhor a função ali. Eu fiz um esquema só para a gente visualizar melhor a função dessa proteína, tá? Então, essa proteína que a gente estou indicando ela de vermelho aqui para vocês. E a gente tem aqui, desse lado, uma proteína funcionante, Então, aqui está evidenciando a membrana apical das células epiteliais, que é onde vai ter o defeito dessa proteína. Mas deste lado a gente está agindo como se estivesse normal, Demonstrando como se fosse normal. Então, o cloreto está saindo adequadamente para o meio extracelular, certo? Então, a proteína está funcionante, leva o cloreto para o meio extracelular, assim como vai levar os outros íons, que a gente falou, sódio, mas eu estou evidenciando o cloreto por ser o mais importante na fisiopatologia da fibrose cística. Do outro lado, nós vamos ter aqui uma proteína que não está funcionando,
ou não é produzida, ou a que é produzida com defeito, ou seja, nosso paciente com a fibrose cística. Então, este cloreto, ele fica retido no meio intracelular, não consegue passar por essa proteína. Eu coloquei evidenciando aqui essa proteína tampada, então ele não consegue passar por essa proteína transmembrana que permitiria a passagem dele para o meio extracelular. Então, há reabsorção de água, de íons, né? Como eu já tinha falado, que fica tudo ali retido e vai ter uma formação de um muco mais espesso. Lembrando que o muco é formado, né, dentro da célula. Então, ele vai formar ali um muco mais espesso por estar cheio dessas substâncias ali que deveriam ter sido, né, deslocadas, né, translocadas para o meio extracelular, mas por um funcionamento inadequado dessa proteína, ou por não produção, ou por um funcionamento errado devido a essa mutação dos pacientes com fibrose cística, isso não ocorre e forma um muco muito espesso em diversos tecidos ali do paciente. Tá? Então, é exatamente essa a fisiopatologia. É uma mutação que gera a formação de uma proteína defeituosa, que faz com que não haja essa passagem dos íons, e aí formam mucos espessos, né, ali em diversos tecidos do paciente, nessas células apicais dos tecidos. E aí a gente vai ter ali uma maior chance de colonização de bactérias no pulmão, porque ele forma um muco espesso, uma região ideal para essas bactérias, cheia de nutrientes. Há também alteração nos hábitos intestinais do paciente. Muitas vezes podemos ter como primeira manifestação um ilho meconial, que a gente vai ver rapidinho daqui a pouco o que é. Vamos ter também alteração em glândulas. Esse paciente pode ter uma diabetes, porque o pâncreas vai ficar insuficiente, vai ter uma liberação de cloreto, né, no suor por conta das glândulas sudoríparas. Então, é uma manifestação multissistêmica que esse paciente vai ter, devido a essa falta, né, dessa proteína em diversos tecidos. Então, o quadro clínico é muito diverso. A gente pode ter ali uma suspeição de um diagnóstico já no período neonatal, como eu falei, né? Podemos ter o ilho meconial. O que seria isso? O nenenzinho vai nascer, né? A gente vai atender ele ali na sala de parto e vamos observar, né? Como a gente sempre observa ali na pediatria, se está tendo ali o decorrer, né, do RN está sendo adequado. E muitas vezes aí você vai se deparar nesses casos de fibrose cística, com um pacientezinho que não elimina o mecônio, que são as primeiras fezes, né, do neném. Não elimina e isso acaba sendo ali uma alerta, deve ser uma alerta para uma possível fibrose cística, tá? Que é um dos sinais desse ilho meconial. Então, o neném vai ter uma obstrução intestinal porque ele não conseguiu eliminar esse primeiro, né, essas primeiras fezes, o mecônio. Então, é algo que a gente deve ligar o alerta. Outras coisas que são sugestivas ali de fibrose císticas nas nossas crianças. Crianças com história de infecção de repetição, doenças pulmonares crônicas, esteatorreia, né, aquelas fezes cheias de gordura, fica boiando ali a gordura quando vai ao banheiro. Crianças desnutridas, crianças que não crescem direito, então quando a gente, né, faz a puericultura não tem aquele desenvolvimento adequado. Tá? Se é uma criança também que pode desenvolver uma hiponatremia, uma alcalose metabólica, tá? É uma criança que vai ter mais infecções respiratórias, então é aquela criança que tem mais quadros de bronquiolite viral aguda, tem mais quadros ali de sibilâncias que não respondem aos broncodilatadores, porque o pulmãozinho tá cheio de muco, desse muco espesso. Pode ter também mais bronquiectasias. Pode apresentar baqueteamento digital como um sinal ali semiológico e pode ter também muitos pólipos nasais. Às vezes pode ser a primeira manifestação da criança com fibrose cística, certo? E aí a gente tem ali, com essas secreções espessas, o pâncreas também vai sofrer, como a gente já falou um pouquinho. Então ele pode ter ali uma obstrução dos ductos do pâncreas, e isso vai gerar uma destruição do parênquima, certo? Por ser ele também um órgão, né? Que tem várias glândulas, né? Um órgão exócrino e endócrino também. O paciente pode ter também falta de vitamina, das vitaminas lipossolúveis, né? Que é a K, E, D, A. A gente lembra desse mnemônico, vamos dizer assim, queda, que são as vitaminas, lipossolúveis.
O paciente pode desenvolver, como eu já falei também, diabetes devido a essa insuficiência pancreática. Então, é um paciente que vai ter ali o pâncreas bem comprometido, isso pode trazer diversas repercussões. Além disso, é um paciente que, como eu já falei, vai ter ali o íons cloreto sendo eliminados no suor pelas glândulas sudoríparas, e a gente vai ver que isso é uma forma de diagnóstico, a gente vai ver daqui a pouco. Pode ter também inflamação, obstrução dos seios, né, da face, porque pensa, aquele muco em excesso aqui no seio da face é também ali um meio de cultura perfeito para as bactérias. Pode ter também cirrose, então acometimento ali do fígado e do intestino distal. Então, às vezes, essa manifestação não é nos primeiros dias do RN, não é ilho meconial, mas pode desenvolver depois uma obstrução mais distal ali do intestino. Certo? O diagnóstico, como que a gente vai fazer? A gente tem pelo teste do pezinho a triagem da fibrose cística, então diversas doenças tão importantes, né? A gente tem no teste do pezinho, a fibrose cística é uma delas, tá? E aí, com o teste do pezinho, a gente envia o paciente para realmente o diagnóstico, que é o teste do suor. Vou passar aqui para esse esqueminha para ficar mais fácil da gente entender. Então, a gente faz primeiro o teste do pezinho, tá? Esse teste do pezinho deu alterado, como que ele dá alterado? Ele vai identificar ali uma enzima pancreática aumentada, e aí se deu alterado, a gente vai fazer o teste do suor, tá? Se deu maior que 60, o diagnóstico de fibrose cística é provável. Se deu ali entre 30 e 59, a gente é questionável, então a gente tenta fazer ali um painel genético, avaliar mutações. Se deu esse teste do suor entre 30 e 59 e tem 2 mutações, diagnóstico de fibrose cística. Se tem uma ou nenhuma, a gente continua avaliando e repete esse teste do suor depois. Menor que 29, improvável. No tratamento, a gente precisa encaminhar esse paciente para um centro de referência, então ele não vai ser tratado ali na UBS, né, a nível primário, não, ele vai para um centro de referência, tá? E o manejo desse paciente vai de acordo com cada situação. Então, é um paciente que, como a gente já viu, a gente pode ter que repor vitamina K, EDA, enzimas pancreáticas, repor sal e lactentes, avaliar a necessidade de gastrostomia naquele paciente que não está tendo absorção, que está desnutrido, né? Vamos avaliar caso a caso. Para a doença pulmonar, é muito importante a gente fazer fisioterapia pulmonar, buscar formas de fluidificar esse muco em excesso que está sendo produzido. Em alguns casos, a gente usa azitromicina como imunomodulador 3 vezes por semana. E aí a gente lembra também que em casos mais graves são os que a gente tem colonizações mais importantes. Então é importante a gente fazer um suave de nasofaringe desse paciente e acompanhar ele bem de perto. Tudo isso em um centro de referência, como eu já falei, tá? Se tiver exacerbação também desse quadro pulmonar, a gente vai tratar com antibióticos de acordo com qual colonização que está no pulmão daquele paciente. Lembrar também de sempre isolar esse paciente quando ele estiver hospitalizado e avaliar qual mutação genética que ele tem para dar o tratamento específico. Entrando em tratamento específico e já finalizando nossa aula, a gente teve a aprovação dessa medicação em 2019, Trikafta, que é uma medicação que tem 3 outros fármacos. Tem o Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor. Então, eles vão agir ou pegar a proteína defeituosa e levar ela até a membrana, ou eles vão fazer com que essas proteínas fiquem mais funcionais, fiquem mais ativas, tá? Então, os estudos mostraram boa tolerância das crianças a essa medicação e um bom prognóstico usando essa nova medicação. A gente consegue ela pelo SUS, tem um processo burocrático, mas o SUS é obrigado a fornecer por meio, né? A criança tem que ter o LME, tem que ter prescrição médica, os exames, os documentos, mas é algo sim que o SUS deve fornecer, porque melhora o prognóstico do nosso paciente com essa medicação. Então, é uma medicação que vai melhorar o quadro pulmonar do paciente, vai melhorar as questões nutricionais do paciente, vai dar uma melhor sobrevida para esse nosso paciente. Então, é muito importante a gente ter conhecimento dessa medicação, da Trikafta, que são 3 medicações em uma, que vão modular ou fazer essa proteína chegar na membrana, ou fazer essas proteínas ficarem mais funcionais. Vão fazer as duas coisas, na verdade. E aqui tem as referências que eu usei. Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre fibrose cística.